dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O senhor é consultor empresarial Isso. e o que é ser um consultor empresarial? O consultor empresarial, ele nada mais é do que um mentor, uma pessoa que vai dar direção para o empresário, né? Então, geralmente é aquele que vai enxergar coisas na empresa que muitas das vezes o empresário ele não consegue enxergar, né? A gente fala que o empresário, às vezes, ele se encontra num ambiente tão cheio de problema que às vezes ele se afoga no meio do problema. E aí onde o consultor chega e dá a direção e mostra os caminhos para ele. Então o papel do consultor é dar a direção para ele, né? Às vezes o empresário pode até entender que o consultor vai fazer para ele, mas o consultor ele não faz, ele dá a direção para que ele possa estar aplicando e corrigindo, né, aquilo que ele precisa dentro da empresa. Isso seria mais ou menos desperta o gigante interior que você tem. É para Exatamente. despertar o gigante no empresário. Exatamente, porque é, todo empresário ele tem uma capacidade assim surpreendente de criação, né? Porque ele já tem uma ideia de empreender e muitas das vezes a vontade, né, de fazer a coisa acontecer acaba sobrepondo, né, vários detalhes da organização dele. E o trabalho, a execução em si, acaba escondendo esse gigante interior que muitas das vezes ele tem. E aí é onde que ele deixa adormecido ali, né? Então, é onde que nós temos que estar mostrando para ele a capacidade, orientando ele para que ele possa resgatar esse gigante. E o que tem impedido o empresário de despertar esse gigante? Muitas das vezes é o medo, né? Medo? Medo. O medo de crescer, o medo de se relacionar, o medo de contratar. Eu falo assim que o medo ele é que nem um imã, né? Ele atrai exatamente aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer, né? Porque o medo, se ele tem medo de dever boleto, pode ter certeza que ele vai dever boleto. E quando eu olho assim para a vida do empresário que tem esse medo, eu lembro da história de Jonas, né? Sim, sim. Jonas, Com medo de ir para Nínive. o maior medo dele era de ir para Nínive. E o que eu aprendo com a história de Jonas? É que quando Deus fala para ele ir lá e anunciar aquele povo lá, né, a vontade de Deus, ele teve medo do povo, né, porque ele conhecia o povo. Mas depois que ele passou por aquele medo, depois que ele enfrentou o próprio medo, na verdade ele teve que criar, né, a coragem, que nem ele sabia que tinha. Ele se tornou muito maior do que ele era quando ele adentrou a cidade de Nínive. Então, eu comparo o empresário como o Jonas, né? Que muitas das vezes tem um medo de crescer, tem um medo de contratar, tem vários medos, né? E aí ele fica com medo, tentando correr, tentando fazer da força da vontade dele ali. Às vezes tem medo de buscar uma pessoa para orientar, para dar direção, e aí é onde fica sofrendo sozinho, né? Nesse contexto, quais os erros que um empresário comete, naturalmente, né, ao iniciar um negócio? Bom, Os erros dele. Ele vai iniciar, aquele que não dá certo, geralmente ele comete uma série de erros. Bom, o primeiro erro é, é acreditar que vai vender, né? Sim, E aí, nesse caso, ele não leva em consideração vários pontos. Bom, mas o empresário que ele está iniciando ali um negócio, principalmente uma sociedade, vou colocar como que isso é um ponto principal, né? O principal erro dele é não ajustar a relação societária dele ali, né? Se ele, relação societária. exato. Geralmente, o primeiro erro. Esse é um dos primeiros erros e Se a gravíssimo. pessoa serve, não serve, se a É, pessoa está preparada para caminhar juntos, para enfrentar os problemas juntos. exato. Porque assim como na primeira pergunta, né?
é, os erros ali, o medo que ele tem, e às vezes a vontade sobrepõe todos esses riscos, na sociedade é a mesma coisa. Porque ele encontra uma pessoa que, de repente, vê uma oportunidade junto com ele e os dois iniciam o negócio. Só que tudo ali no começo da relação está muito lindo, muito bonito. Só que o que, que acontece? Quando eles não colocam, não ajusta isso, não faz um documento, um contrato regindo essa relação entre os dois, pode ter certeza que isso vai ser um problema no futuro. Porque enquanto a empresa, enquanto todo mundo está na mesma sintonia de vender, de trabalhar, né, tudo vai caminhar muito certo. Mas quando ele não observa isso, né, quando ele não dá atenção para isso, isso é muito comum, muito natural. Recentemente nós vimos isso pós-pandemia, né? Muitas viúvas não tendo noção nenhuma do seu negócio, né? Pessoas que tiveram situações onde um dos sócios faleceram e aí não sabiam como fazer, como conduzir, não tinha um documento, né? Então, assim, as pessoas condicionam esse contrato de formalização na junta comercial como se fosse o documento principal, mas nem sempre é. Né? Então, dentro da sociedade, um dos principais erros é esse. Dentro de uma sociedade, dentro de um negócio, se você está abrindo um negócio, né, ou já abriu, né, eu aconselho que você senta e ajusta os pontos, né? O contrato para ajustar essas relações é exatamente isso, para que você não sofra no futuro, né, uma situação indesejada, enfim, para que se previne. Se caso aconteça, você esteja preparada, sabendo, né, o que precisa ser feito. Muito bem, agora 7h46. Tem um detalhe importante, não é? Antes da pessoa vender, qual que seria o ponto que um empresário deveria dar atenção, principalmente para que ele já não comece fechando o negócio no vermelho. Primeiro mês, já deu prejuízo. Isso é bem importante porque o primeiro ponto que muitos empresários acabam negligenciando, né, a sua atenção é na precificação, porque ele inicia esse negócio visando o quê? O faturamento. Né? Então, ele faz todo o investimento contando no faturamento. Só que nem sempre, né, esse faturamento pode ser condizente ali com a realidade das necessidades dele. Às vezes ele está trabalhando de uma forma errada na sua precificação. E eu vejo isso constantemente. Empresários com estruturas, lojas bonitas, né, empresas grandiosas, e quando você vai sentar com ele, vai fazer o levantamento, a precificação está errada. Né? Aí ele está há 1 ano, 2 anos, 10 anos trabalhando, né, achando que está vendendo numa margem, e ali ele dá o desconto dele, ali ele ele nem se preocupa na taxinha do cartão, às vezes ele antecipa o boleto. Então, ele acha que ele está tendo uma margem, só que na verdade a margem dele é muito menor quando tem, né? Porque muitas das vezes ele já está fazendo empréstimo, ele já está pegando dinheiro com a agiota, e sendo que se ele tivesse dado atenção para isso, ele ia saber exatamente qual era a margem que ele ia ter, e às vezes ele não precisaria chegar nessa situação. Então, esse é um ponto importantíssimo. Antes de qualquer coisa, antes da venda, é o primeiro passo que ele tinha que dar atenção, né? É na precificação do seu produto ou serviço. Agora 7h48, 7h48, eu estou conversando com um consultor empresarial, André Giacomo. Ele fala sobre recursos humanos, o RH, sobre financeiro, sobre estratégia. Agora, tem um ponto importante que eu tenho analisado, que o empresário, quando ele abre uma empresa, ou não é empresário e quer passar a ser empresário, ele contrata funcionários de confiança ou funcionários de outras empresas que já desenvolveram o mesmo trabalho, e ele, muitas vezes, sem conhecimento do ramo, ele acaba ficando refém dos funcionários. Isso é perigoso? Sim, isso é muito comum também, né? Empresários se sentirem acuados Sim. pela sua própria equipe. Né? Essa semana mesmo
eu ouvi um empresário falando de um outro, né? Onde ele falava que esse outro empresário, é, se- ele mesmo verbalizava dessa forma como que ele era empregado, né, da própria empresa dele e o empregado dele parecia ser o dono da empresa, né? Então, assim, sobre esse fato, a gente analisa duas situações. Primeiro, a liderança dele é fraca, né? Então ele se tornou um líder permissivo para deixar chegar nessa situação. Mas o grande problema das empresas que acaba se sentindo acuado, refém da sua equipe, é muitas vezes por não ter um regimento interno, um documento que dita as regras da empresa, né? Entendido por escrito Por e que a escrito. pessoa leia e assine. Exatamente, isso é um documento, né? Regimento interno, Regimento correto. interno. Então, quando a empresa ela tem que na verdade é um manual, né, de conduta e regimento interno, onde ali está dizendo, né, o que pode na empresa e o que não pode, muitos problemas que o empresário hoje ele sofre, né, ele já não sofrerá mais, né? Coisas tão assim óbvias, né, que às vezes para o funcionário ele nem é tão importante como chegar atrasado, né? Isso come a energia do empresário, porque às vezes ele fica nervoso pelo atraso do funcionário. E o funcionário não está nem aí, né? Então, esse regimento interno informa, né, esses pontos que o empresário pode colocar, né? E eu dou um exemplo assim, se na tua casa tem regras, se no trânsito tem regras, né? Se tudo tem regra, por que na tua empresa não vai ter? Né? E muitos empresários deixam acontecer. E aí tem uma outra questão. Ah, André, mas daí eu não vou dar advertência para ele porque não vale de nada isso. Não, pelo contrário. Né? Muitos empresários já teve situações de reversão da punição por estar aplicando essa advertência de forma errada. Aí tem uma outra maneira. Né? Então, o empresário que ele está sofrendo, o funcionário ele chegou atrasado e ele chega todo dia atrasado. Nós temos ferramentas para estar orientando ele. Né? E qual é o primeiro passo? O que ele pode fazer? Advertir ele, né? Por escrito, né? Por Por escrito, escrito. por escrito. E na contrafé também. Exatamente, mas daí Com contrafé. só que aí tem o processo, a maneira, a forma correta de fazer isso, que muitas das vezes o empresário faz errado e ele não sabe o porquê. E ele acaba pagando por isso. Exato. Qual que é a maneira correta, então? Bom, se o teu funcionário ele cometeu alguma situação lá que te incomode, o que você tem que fazer? Primeiro, você vai advertir verbalmente, né? Essa advertência pode vir, né? Primeiro, verbalmente, não há Verbalmente. necessidade de ser por escrito. A primeira vez, não. Não, correto. Mas daí, a segunda vez você vai fazer por escrito e com suspensão de um dia. Uma suspensão com perda do descanso semanal remunerado. Exato. Automático. Só que tem que ser pelo mesmo evento. Então, Sim, se ele chegou atrasado... Tem que ser a sequência do evento. Né? Se ele chegou atrasado hoje, você vai dar advertência para ele sobre o atraso dele. Então, são advertência... Por escrito, são 3 advertências. E depois justa causa. Né? Se ele não... Porque a advertência é um instrumento de correção. De advertir ele para ele não fazer isso. O que muitas das vezes o empresário faz? Ele dá advertência por atraso hoje. Aí amanhã ele pediu para ele fazer alguma coisa e ele não fez. Aí dá uma outra advertência, né, por insubordinação. Aí são 2 advertências. Aí por uma situação ou outra ele fez enfim, cometeu algum outro erro lá. Aí ele dá uma outra advertência. Quando ele chega e dá a justa causa, isso se reverte na justiça do trabalho. Porque não foi por evento, entende? Não foi pelo mesmo evento. Tem foi que ser 3 pelo mesmo evento. Exato. Então, por isso que muitas das vezes o empresário ele tem medo de punir o seu funcionário. Por isso ele deve entender da consolidação das leis do trabalho. Exato. CLT. Isso mesmo. Então o empresário deve fazer esse tipo de curso, deve ter a consultoria com o RH,
né, para que ele possa aplicar as penalidades quando necessário, tudo dentro da lei, para não ter um problema gigante trabalhista que tenha arrebentado com as empresas nesse país. Isso mesmo. E às vezes o próprio culpado é a pessoa que abriu a empresa por não ter conhecimento e ficar até com medo de contratar alguém da Hábitos ou de outra empresa. De qualquer outra empresa. Tá bom, eu entendi. Bom, eu tenho aqui mais, pelo menos 2 assuntos que eu gostaria de falar com o senhor. A gente só tem 5 minutos, mas eu gostaria de perguntar o seguinte: o final do ano está chegando e nós passamos aí por 2 pandemias. Na sua opinião, o senhor que tem atendido muita gente, como que está a situação do empresário hoje para enfrentar esse final de ano? Na verdade, assim, o grande problema de todos os anos, principalmente do Todos os brasileiro, anos, certo? é 13º da folha de pagamento. Meu Deus. Porque é muito comum chegar agora no mês de dezembro ter, né, 2 salários para estar pagando, Sim. né, o salário mensal e E o às vezes a 13º. férias também acaba Isso, acumulando. acaba dando férias coletivas, enfim, Sim. é isso. Isso junta tudo nesse mês. E aí é onde que o empresário ele se desespera, porque ele focou o ano todo trabalhando ali para poder atender, né, as necessidades do seu cliente ali, enfim, e apagar os incêndios ali. Quando chega nessa situação, ele não se preparou para isso. Aí o que ele comumente ele faz? Ele faz boletos, troca boletos no banco, né? Ele vai trocar cheque ou pegar dinheiro emprestado de agiota ao banco. Se o pegador J tá morto. Então, ele vai jogar esse problema, né, para o próximo ano. Só que ele não faz essa previsão. Planejamento, né? Exatamente, esse planejamento. O banco mata aos poucos, né? O agiota mata de uma vez. É bem para isso. Então, esse é um grande problema de final de ano, né? E eu já tenho um cliente, né, que hoje ele já tem dinheiro para pagar o 13º da tua equipe. Planejamento. E aí, esse planejamento, ele já está fazendo para o próximo ano. Então, o grande erro do empresário é ele não se preparar para o final de ano. Ixi. Esse é o maior problema do final de ano. Olha, sobre o Prolabore, é importante a pessoa estabelecer para os sócios da empresa um Prolabore mensal, inclusive com 13º e etc. Sim, o empresário ele é merecedor do seu salário, né? O apóstolo Paulo fala isso, né? Exato. Digno é o obreiro do teu salário, ele é um obreiro dentro da empresa dele. Isso, exatamente. E às vezes pago da pior maneira, né? Ou quando não tem, né? Às vezes ele nem tem salário. Mas assim, é crucial. Isso é um fator muito importante também para o crescimento da empresa. Ele estipular um valor fixo mensal sobre a sua retirada. Porque se a empresa fatura 1.000, 10.000, 100.000, ele sabe qual é o valor que ele tem ali, que é dele, que ele vai viajar, que ele vai assim, pagar as contas dele do dia, né? E o que não é, né? Porque daí ele sabe que o outro dinheiro, o que sobra é da empresa, e esse dinheiro é para investir, é para né, capital de giro, estoque, enfim, aquele dinheiro é da empresa, não é dele. Tudo dentro do planejamento. Exatamente. Eu entendi. Bom, eu tenho aqui mais 2 minutos. Eu teria umas perguntas que eu mesmo preparei também, mas vai ficar para uma outra vez. Eu vou convidar o senhor mais vezes aqui, porque é muito importante esses detalhes, né? Mas em 1 minutinho, porque falta 1 minuto e meio para terminar. Quando a gente deve procurar uma consultoria, e já deixa o seu número de telefone, né? A consultoria, o empresário, qualquer momento, ele tem que... Qualquer momento. Qualquer momento. Às vezes o empresário ele tem aquela falsa ilusão que eu preciso da consultoria só quando a situação está difícil, né? Quando eu estou no vermelho, e nem sempre. Não é verdade. Nem sempre. Então, eu tenho clientes que eu atendo hoje que ele me procurou porque ele tinha dúvida se ele estava certo ou não. E o crescimento dele em 1 ano que eu estou atendendo ele de consultoria, essa semana ele disse para mim, ele falou, André, em 7 anos de sociedade eu não consegui o que em 1 ano eu consegui, né? Então, é isso. Não esperar a coisa ficar difícil para que ele procure ajuda. Então, o quanto antes procura ajuda. O meu contato é 44 99122 3581. Pode repetir? 44 Sim. 9
9122-3581. Ok, qualquer coisa vocês ligam para a gente aqui, deixa o contato com o Milton, tá? Isso. Pessoa que quiser te procurar. Bom, nós conversamos com o André Giacomo, consultor empresarial, que atua no setor de recursos humanos, financeiro, estratégico e muito mais. E ficamos devendo para você que está em casa, porque eu percebi que tem algo mais para a gente passar aí para o empresário de um modo geral. Depois eu quero conversar com o senhor sobre a CIPA, Comissão de Prevenção de Acidentes e muitos outros detalhes. Deus abençoe a tua vida. Amém. Amém? Então, Milton, vamos embora? Não, eu vou embora, né? O senhor fica, Não, né? você vai trabalhar ainda, né? Vou trabalhar, vou para a TV agora. Deus abençoe a todos e a todas em nome de Jesus, que os anjos do Senhor estejam convosco. Tchau.